Volta de frente com o pastor Silas Malafaia. Agora vem bomba. Vamos lá. O pastor, o Silas. No discurso de posse para o segundo mandato, o presidente americano Barack Obama disse textualmente: nossa jornada não estará completa até que nossos irmãos e irmãs gays sejam tratados como qualquer pessoa. Na sua igreja ele não teria sido reeleito. Na minha igreja, não. Ele não teria sido reeleito. Deixa eu falar sobre essa questão de homossexualismo. Idade. Homossexualidade. Isso, obrigado. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, ninguém nasce gay. Homossexualismo é um comportamento. Eu vou fazer uma definição. Tá, então vamos lá. É contestável. É contestável? Eu mando vir na genética. Quem é que pode dizer se alguém nasce gay ou não? Não é a psicologia, é a genética. A ciência que pode dizer, é igual o aborto. Quem é que pode dizer onde começa a vida? A biologia. Então, quem é que na ciência? Então, eu vou primeiro para... Bom, você sabe que as últimas pesquisas andaram mapeando o cérebro de gente aí. Não deu nada, olha aqui. Deixa eu te falar. Deixa eu falar uma coisa aqui para você que é muito interessante. Ninguém nasce gay. Não existe ordem cromossômica homossexual. Não existe gene homossexual. Existe ordem cromossômica de macho e de fêmea. Então, vou fazer uma definição de homossexualismo. Um homem e uma mulher. Homossexualidade. Não, homossexualismo, a prática. Eu posso falar homossexualismo ou a homossexualidade. Não tem... Não, é que o homossexualismo caracteriza doença. Não, mas eu não vejo como doença. Eu não vejo como comportamento, nada de doença. Então, a homossexualidade, um homem ou uma mulher, por determinação genética, e homossexual por preferência aprendida ou imposta. Agora, vamos para a pesquisa. 46% dos homossexuais foram violados, violentados quando crianças ou adolescentes. Como é que alguém nasce? 46%. 54% escolheram ser. Então, primeiro, homossexualismo é comportamento. Então, vamos para a genética. Gêmeos iguais, estou falando de genética. Gêmeos iguais, isso é o mesmo embrião que se divide, tá? É chamado geneticamente iguais. É homozigóticos. São gêmeos iguais. Então, o que tinha que acontecer? Se um gêmeo é hétero, o outro teria que ser hétero. Se um gêmeo é homossexual, um gêmeo é homossexual, o outro teria que ser. Então, vamos lá. 35% dos gêmeos que são homossexuais, o outro, 65% são héteros. Então, como é que são iguais? Como é que nasce? Peraí, eu estou falando de nascer homossexual. Eu estou falando de genética. Tá bom. Não tem uma fonte na genética, não tem uma fonte... traços psíquicos, não sei o quê. Então, vamos lá. 46% passaram a ser homossexuais e eles não falam. O dia que eu falei isso, a partir do dia que foram violados e violentados... Então, você já está dando outro dado. Eu estou dando um dado. No geral, violentados por quem? Não, por parentes... violentados por vizinhos, por ser heterossexuais. Bom, então vamos lá. Então, nascer é o seguinte, eu vim a esse mundo e tenho essa vontade. Por que animais, e nós somos mais um na natureza, por que animais praticam praticam sexo com muitos animais, com animais do mesmo sexo e não são perturbados na outra sexualidade? E não é. Os animais não são considerados uma prática homossexual. Não há olha a pergunta que você me fez. Olha a pergunta. Nós estamos conversando e disse assim, eu disse aqui, ninguém nasce homossexual. Foi a minha resposta aqui para você. Eu já disse que é contestável. Você disse que é contestável, eu digo, que tem argumento. A ciência, o que é ciência? Tem que ter observação. Por que a evolução é teoria? Porque você não pode comprová-la na observação. Agora, então, escute. Essa conversa não vai terminar nunca. E eu quero saber de você. Você quer saber? Eu tenho que te responder. Eu quero saber qual é a tua questão com a homossexualidade. Eu vou te dizer qual é a questão. A minha questão aqui no Brasil é os direitos que eles querem em detrimento da coletividade. Quais são os direitos? Os direitos? Então eu vou dizer para você. Serem respeitados, não serem mortos e agredidos. Não, nada disso. Vamos lá, você está falando de mortos. Quando eles falam de números, que eu acho que ninguém deve morrer. Eu não quero que ninguém morra de nada. Mas quando eles utilizam números, é contra eles totalmente. Eu vou nessa do número já. Mas vamos aqui. O que eles querem na PLC 122? Número 1. Lá no artigo 20, parágrafo 5º, está dizendo o seguinte. Que se um homossexual sofrer constrangimento vexatório de ordem ética, moral, filosófica. Está lá. Então, ok?
3 a 5 anos de cadeia. Então vamos para a Constituição. Artigo 5º, inciso 8. Ninguém será privado por convicções filosóficas, religiosas e políticas. Então quer dizer, o que é... No caso deles, que eles estão querendo ser tratados como os outros. O que é constrangimento filosófico? Quem é que define isso? Significa o quê? Se olhar para a cara de um homossexual mal, olha, você está me constrangendo filosoficamente. O que é isso? Que papo é esse? Outra, peraí um instantinho, outra. O artigo 8 ali, exagerando, é o que está lá. Artigo 20, parágrafo 5º. Não, você está... Aqui, ó, eu tô com ela. Não, aqui, você quer que eu leia? Mas a interpretação que você está dando... a interpretação é o que está aqui. O meu medo é que o que você fala, com toda a propriedade e convicção, possa... Como você disse, não tenho nada contra homossexuais, você já disse mais de uma vez. Não tenho nada, não quero que eles sofram violência, etc. Nenhuma, mas acontece que não todas as pessoas têm a formação que você tem ou têm um tipo de disposição esclarecida. Você, falando com essa convicção e desta forma e com essa sua interpretação, pode eventualmente estar influenciando pessoas que vão sim praticar violências contra homossexuais. Então vamos cortar programas de televisão, vamos cortar novelas, vamos cortar filmes que tem ação, porque vai influenciar alguém a matar. Aí a sociedade para. Então a televisão vai ter que parar agora, vai ficar só a Marília Gabriela. Porque tem entrevista. O cara que mata não vai poder mais filme na TV. Você acha que os homossexuais que pagam impostos, trabalham não têm direitos, os mesmos direitos que você tem? Eles têm. Se eu tomar um tapa na cara, é igual um homossexual tomar um tapa na cara. Se alguém me xingar, a lei tá igualzinha para eles. Se alguém xingar eles, é igual, não tem sido dessa maneira. Não, se não tem sido... Não tem sido. Se tivesse sido até agora, eles não estariam atrás de uma lei que os protegesse, Silas. Eu fui ofendido com a suástica na reunião da comissão de cidadania, botaram o meu nome com a suástica, que é crime no Brasil. Eles querem uma lei para atacar, xingar, atingir quem eles querem, estarem protegidos acima de todos. Uma vírgula para eles. Então, eles não estão atrás apenas... Você quer ver uma outra? A linha B do artigo 8 da PLC 122. Ninguém pode impedir a afetividade de um homossexual, transgênicos, bissexuais. Este direito será dado aos demais cidadãos. Quer dizer, a preferência passou a ser deles. Então agora eu vou para o campo da realidade. O lugar do culto é protegido pela Constituição. Tá certo? Lugar do culto, lá dentro do culto. Ninguém entra, ninguém faz bagunça que vai dançar. O pátio da igreja não. Então o que significa que essa lei estiver aprovada? Se no pátio da minha igreja tiver um casal de homossexual se beijando e eu botar para fora, 3 a 5 anos de cadeia. O que eu vou dar esse mole para eles aonde? Nunca. Vem cá. Os seus fiéis, imagino, entre eles deve haver homossexuais. Que foram ou que estão buscando sair. Mas existem. Que estão buscando sair. Entre os pastores também. Se houver... Pela lei da probabilidade. Olha, se tiver pastor homossexual, Deus fala na Bíblia, adultério, homossexualismo, prostituição, o cara é passível de ser excluído daquela congregação. Então, se um pastor tiver um caso com uma mulher, ele perde o cargo de pastor. Se um pastor tiver um caso de homossexualismo, ele perde o caso de pastor. Se um pastor for solteiro e tiver uma relação sexual com qualquer uma, vai perder o cargo. Então, a Bíblia trata do mesmo nível. Algum fiel seu homossexual chegou a conversar com você sobre esse assunto ou não existe sequer conversa a respeito? É claro, pede socorro. Olha, a igreja está lotada de gente. Você, como psicólogo, chegou à conclusão de que um homossexual deve e pode ser realmente... Olha, eu vou pedir, desculpa a minha ousadia de falar com